Será que a mata tem voz? Prestem muita atenção na letra dessa música. Olá, ouvintes, está estreando Peneirando, o nosso bate-papo sobre culturas populares, estreando com um convidado especialíssimo, que tivemos o prazer de conhecer numa trajetória audiovisual também, né? Um contato primeiro pela internet, mas eu acho que todo contato antes da internet é um contato também de laços mais profundos, espirituais aí, né? Estamos com o André Luiz, né? Um querido amigo, posso dizer assim, lá de Minas Gerais, mas um menino que brincava na Barra dos Coqueiros, pegava o banho do Rio Sergipe. Quem está aqui do meu lado também no programa, né, é o professor Paulino, né? Alguns conhecem aí como uma figura aqui de Sergipe, mas é uma parceria aí que a gente tá trazendo para aproveitar também esse conhecimento aí de quem dedicou-se à educação. Inclusive conhece algumas figuras que André vai citar aí no bate-papo hoje, né, professor? Dá as boas-vindas aí para o nosso convidado. Eu quero cumprimentar André, o nosso primeiro entrevistado, e o público que está nos ouvindo, e vai começar, se Deus quiser, uma cadeia de ouvintes desse programa. Isso é muito importante. Por isso que eu estou aqui à disposição para esse bate-papo. Eu sei que será muito agradável. Eu sempre digo que o Brasil é riquíssimo em muitas coisas, mas uma das grandes riquezas é, sem dúvida, essa diversidade cultural desse imenso país, que nós sabemos o quanto é importante, sobretudo essa diversidade cultural espalhada nesses interiores, nesses rincões, nesse Brasil de dentro. E é conhecendo esse Brasil de dentro que a gente apresenta agora o nosso convidado, André Luiz, sergipano da Barra dos Coqueiros, que se mandou para Minas Gerais. Inclusive aquela bela música da abertura, Voz da Mata, essa música é de autoria de André Luiz, em parceria com a Levilhena e Carlinhos Ferreira. Voz da Mata, aquela bela música que a gente escutou ali no começo. E que ele fala justamente isso. Vamos reforçar esses versos que são essenciais, né? O meu canto é flecha, a viola canoa. Ponteando navego, versos e orações. Essa canoa, André, que você coloca aí tão bem nesses versos aí, como é que essa canoa saiu da beira do Rio Sergipe e foi parar em Minas, né? E como é que essa canoa tá andando musicalmente falando aí, Cabra? Bom, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite. Cumprimento todos os ouvintes também do podcast. Acho um projeto bem bonito, importante, conduzido por dois professores, né? É uma alegria ser entrevistado por dois professores, né, que dedicam a vida também à cultura popular, né, e a esse resgate tão importante, né, de nossa cultura e do respeito e amor ao nosso povo. Então, essa canoa acabou fazendo o caminho inverso do Rio São Francisco, né, que nasce aqui em Minas e vai desaguar aí entre Sergipe e Alagoas, formando paisagens lindas, né, das paisagens mais bonitas que eu trago na memória, assim, os cânions que o São Francisco forma. Mas esse trânsito entre Minas e Nordeste, né, principalmente assim, Minas, Pernambuco, Minas, Bahia, e Minas Sergipe também, existem outros sergipanos que estão por aqui também, e vice-versa, né? Existe, por exemplo, tem um cantador aí do Vale de Jequitinhonha, que está morando na Barra dos Coqueiros, que é o Zezinho Colares. Então, esse trânsito ele sempre existiu. Zezinho, né? Colares, grande figura. Um bom nome para trazer aqui, inclusive. Zezinho, com certeza. Com certeza. Inclusive, no disco dele tem essa folia, essa cantiga minha em homenagem aos embaixadores de Reis,
Tá no disco dele também, o Miscelânea. Então, esse trânsito sempre existiu. Existem músicos mineiros que vão buscar no Nordeste as referências, né? Essa coisa do movimento armorial, isso inspira muita gente. Não só gente de Minas, gente de São Paulo também que vai buscar, né? Vai para Paraíba, vai para Pernambuco, enfim. E aconteceu comigo um pouco ao contrário, porque aqui, essa região onde eu estou, no sul de Minas, é uma região que atraiu o Rubem Alves, atraiu o professor Carlos Brandão e atraiu também o Décio Marques, atraiu o João Bar, que através do Décio Marques começou a chegar um Perfeito. pessoal. Para quem não conhece, o cara que escuta o programa agora, né? Esse nome, ele vale a pena pesquisar e se descobrir quem é essa figura, né, André? O que ela representa para você, o Décio Marques? Ele tem tudo a ver com o espírito desse programa, dessa proposta do Peneirando. Ele era um buscador, né, no Brasil profundo, aí conhecia todos os compositores de ponta a ponta do país, que ele vivia viajando. Né? Aliás, a gente nem disse que ele morava aqui, apesar de ele tinha uma casa aqui, a casa está aí até hoje. A Lucimar e o Ian, né, uma das companheiras dele, o filhinho dele, ainda vem para cá periodicamente, a gente ainda se encontra. Mas ele era um andarilho, um buscador, o grande provador. O cara era uma enciclopédia viva, né, de todas as manifestações populares e todos os compositores populares. Tá bom, todos é muita coisa, muito amplo. Tudo é muita coisa. Mas a bagagem era grande. A bagagem era gigante e ele tinha um prazer enorme. Ele tinha um coração de índio, né? Ele vem um pouco talvez dessa linhagem assim do Atahualpa e o punk. Inclusive, Rapaz, ele foi aí um é dos outro primeiros. lado. Mas você tá pegando pesado, cara. Você só traz fera aí, Mas então, isso você perguntou do Décio Marques. Isso foi uma coisa que porque ele era filho de um uruguaio, né? E ele começou a trazer nos anos 70 essa como que eu digo, essa integração, né? Sim, sim. Quer dizer, num momento ainda que o Brasil ainda meio que virava as costas para a América Latina, ele junto com o Milton Nascimento, né? Esses caras começaram a trazer essa integração latino-americana, mas ele muito com esse isso, espírito. Né, até hoje, inclusive, a gente tem essa dificuldade para essa integração cultural, né? Eu acho que um dos sintomas também da indústria do entretenimento, né? Desse bombardeio simbólico que a gente recebe, né, cara? E é fantástico. Você tem uma figura como essa, você vê, assim, o impacto positivo, né? Que um cara desse causa, né? Fazendo essas conexões dessas matrizes musicais, né? Sim. E ele tinha uma alegria enorme de fazer isso que vocês estão se propondo a fazer, que é trazer à luz esses compositores que às vezes fundo, estão ali. Via do fundo do coração. E como é que você descobriu Décio Marques, cara? Como é que você chegou aí? Bom, de formação eu não sou músico, né? De formação eu sou engenheiro de software. Então eu vim para cá para estudar. Em que pese eu tenha vivido minha infância aí em Sergipe, como você falou, né, tomando banho de rio ali na Barra dos Coqueiros, o Aruana, eu adorava a Praia da Aruana. E eu digo assim, adorava porque eu voltei há um pouco tempo e já não é mais a mesma coisa, né? Eles precisaram abrir uma estrada ali, infelizmente tiveram que cavocar as dunas, né? Eu corria muito, brincava muito naquelas dunas, né? E aí eu acho que, como todo sergipano da minha geração, que tinha curiosidade, né, pela coisa da música e tal, e da cultura, você tinha, por um lado, aquelas bandas de hardcore, né, de punk rock que se apresentavam no Cotinguiba, de som pesado, né? Por outro lado, você tinha a Joésia Ramos, você tinha o grande Yoga, você tinha o Cataluzes, né? E aí você tinha o São João de Areia Branca, você tinha o Festival de Laranjeiras, por aí vai, né? Você pegou daquela leva de adolescente que pegava o ônibus e foi para Areia Branca, curtiu São João, né? Eu também fui nessa. Exatamente. Curti aquela tardezinha, aquele rito de passagem, da entrada do forró, indo para o interior. Pode crer. Né? Que bonito isso que você falou, é isso mesmo. Mas aí, quando eu comecei a entrar em contato
E claro, né, assim, poxa, banda de pau e corda, quinteto violado, o, todo o movimento que o Ariano Suassuna fez ali, e o Madureira também, né, quer dizer, muita produção e um negócio de um nível muito alto, assim, e ao mesmo tempo enraizamento e sofisticação estética. Eu acho que aí foi o começo dessa coisa, né? E aí, quando eu comecei a conhecer o Clube de Esquina, particularmente o trabalho de um cara chamado Tavinho Moura, né? Aí meu ouvido começou a virar mais aqui para esse lado. Mas aí eu vim para Campinas para estudar, né? E aí eu entrei em contato com o trabalho do Fernando Guimarães, né? Que é um desses caras, um desses Cara, faz primeiros. só rapidinho, antes, só um parênteses. Professor, qual a memória que tem de Fernando Guimarães aqui em casa? Eu encontrei Fernando Guimarães no sertão da Bahia, quando participávamos do encontro cultural e do movimento histórico de Canudos. Ele veio jovem ainda, ele, Paulo Amorim e Décio Marques também, conheci muito Décio Marques nessa região, tivemos contato com ele. E Fernando Guimarães, nós convidamos para ele vir conhecer Aracaju. Rapaz, você só não caiu no quintal da nossa casa por um erro do universo, eu acho, mas está caindo agora, porque trocou conosco. ele trocou aqui embaixo, cara, das mangueiras aqui em casa. O Fernando... Não, estamos em casa. Aí você conheceu o Fernando Guimarães, né? Mas, desculpa, pai. Sim, Paulinho Amorim também é grande amigo. Eu tinha também Vital Farias, que vinha da Paraíba. Vital, era isso que eu ia dizer. Era uma figura importante. Mas você falou também em dois nomes que me são muito caros, que é Rubem Alves e Brandão, de Campinas. Quando eu fiz meu doutorado lá em Campinas, em educação, conheci muito o Rubem Alves, o qual foi meu orientador depois na tese de doutorado. Mas foi aí também nesse período que eu passei a conhecer a obra de Décio Marques, através de LPs, que achava uma figura notável, e a gente conseguia, com uma certa dificuldade lá em Campinas, mas conseguimos esse trabalho de Décio Marques, Papete do Maranhão, e outras grandes figuras musicais que estavam surgindo naquele contexto da década de 80. Meu pai, só para... Desculpe, não perder o raciocínio, porque o André estava falando quando conheceu o Fernando Guimarães. Eu abri esse parênteses aí. Não, mas tudo bem. Fala disso às vezes, né? Eles, quando pegam um assunto, começam a pegar as veredas. Tiago, a gente está se encontrando agora, apesar que ainda virtualmente, sim, mas em algum nível, em alguma dimensão, a gente já está ligado. Total, cara. É incrível como a gente está em casa, né? É incrível como o professor, seu pai, já percorreu caminhos que eu vim também buscar, né? Então, nós estamos falando da mesma busca, né? É como a Joésia Ramos estava dizendo numa entrevista que ela deu há pouco tempo, e eu admiro bastante o trabalho dela, e me vejo até também esteticamente e como proposta artística também vinculado, assim, é como se eu estivesse na mesma linhagem dela. E ela diz assim: o meu trabalho, o meu ofício é musicar poemas, né? Às vezes acontece de eu escrever também, mas essencialmente eu pego o poema e musico, encontro a melodia que está ali, e ela se desafia muito, porque ela pega poemas muito bonitos, né, para musicar. E consegue valorizar isso, né? E é a minha busca também. Então veja que é no fundo a mesma busca. Mas quando eu conheci o Fernando, aí eu pensei assim, nossa, eu preciso. E ele justamente ele é nascido aqui em Caldas, né? Como o Fernando Brant, o grande letrista do Clube de Esquina, também é nascido aqui em Caldas. E é um lugar muito pequenininho, uma cidade de 15 mil habitantes, mas que tem uma tradição musical muito forte, né? Tem a Folia de Reis muito forte, muito bonita. O professor Ivan Vilela, que é também um pesquisador da cultura popular brasileira, né? Ele diz que é a folia mais afinada do Brasil, e realmente é incrível o trabalho que eles fazem, e você vê gerações, né? Cara, isso aí, inclusive, mas essa coisa da Folia de Reis, para mim, ainda é uma descoberta. Eu conheço muito pouco, né? Eu conheço um pouco o Reisado daqui de Sabal, né? Aquela história que é um outro universo também,
Mas eu queria muito que tu colocasse, falasse um pouquinho esse papo que tu estava já falando da Folia de Reis, após a nossa primeira surpresa musical aí, certo? Que inclusive você... aqui o convidado, aqui o programa do Peneirando é o seguinte, né, professor? A gente escolhe 2 músicas. A gente escolhe uma que a gente gosta do convidado e o convidado escolhe uma música que é significativa para ele, né? Olha, foi uma tarefa difícil, viu? E se eu vou colocar ela aqui para a gente escutar... Como é, André? É Bendita caminhada. Por ser dia de Reis, né? Bandeira nas alturas e os pés pisando o chão, a estrela vai na frente, clareando a escuridão. O cortejo é pobrezinho, mas não tem nada não. Essa força é tão rica que encanta o coração e nos traz a alegria e nos traz a compaixão, a fé, a esperança, o motivo e a razão, e nos traz a alegria e nos traz a compaixão, a fé, o motivo e a razão. Pra seguir na caminhada, ombro a ombro, mão na mão, semeando a justiça, a verdade e o perdão, até o dia da fartura partilhada em comunhão, até o dia da fartura partilhada em comunhão. Bendita, bendita seja essa caminhada, que une quem é de folia, quem é de mutirão. Bendito, ora, bendito seja esse amor maior, que une quem é de folia, paz, amor, bem querer, que une quem é de folia, paz, amor, bem querer. A primeira coisa que me veio à mente, sabe, é essa riqueza, essa força que não está no hotel de luxo que Jesus se hospedou, né? Mas na manjedoura. A lição da força que está por trás da manjedoura, assim, desse renascimento todo ano,
do que representa essa essência mesmo, né? Essa essência que vem do chão, vem dessa força. Como é que funciona, André? Me conta um pouquinho a força dessa música. Ponto alto, quando a folia chega numa casa, o ponto alto da visita é justamente o presépio. Quando a casa tem um presépio, aí o mestre de folia faz a louvação do presépio, né? E capricha muito, o cordão capricha muito mais. Então, eu acho que a grande síntese do cortejo é essa visitação, né? Mais ou menos reproduzindo a visitação do Santos Reis, né? Rapaz, isso é lindo, cara. Você leva a louvação para dentro do lado da pessoa, né? Você pega esse fluxo de energia, essa força que vem, entra musicalmente falando, energeticamente falando. Isso é lindíssimo, cara. E eles vão de casa em várias casas, né, André? Eles Os visitam... mestres de folia são chamados também embaixadores, né? Embaixadores do Espírito Santo, né? Sim. Rapaz, que Muitas vezes chegam em casinhas que a tradição, ela hoje acontece na cidade também. Mas... Você acompanhou essas folias, André? Como é que então funciona? Eu estava dizendo. Então vamos lá. Antes de tudo, Viva Santo Reis. Essa música é uma parceria com o Fernando Guimarães, que a gente tocou ela para ligar com o assunto que vinha. E é ele que está cantando essa segunda voz que ele faz. O arranjo é do Levi Ramiro, que está tocando viola. É o grande violeiro do que Levi Ramiro. Fantástico. E ele teve essa sacada, né, de fazer ela um pouquinho... Eu, geralmente, quando eu faço no violão, eu faço ela um pouquinho mais para frente. Ele falou, não, vamos fazer ela um pouquinho mais solene, né? Então, esse andamento... Ela tem uma força porque ela vem crescendo, ela tem essa, né? Sim, exato. Isso foi uma sacada do Levi. Ele que arranjou essa música, né? Aí o Rodrigo Sestrem, que é um flautista e rabequeiro, né, e brincante, ele está muito junto do Antônio, ele é baiano, mas hoje está em São Paulo, e está muito junto do Antônio Nóbrega e do Matheus Aleluia, né? Ai, pô, rapaz, só as duas figuras. Veja que bênção para mim ter esse povo todo trabalhando nesse disco, né? Uma alegria enorme. E aí ele colocou essas rabecas e aí ficou bonito demais, né? Rapaz, a rabeca, eu ia te perguntar, é justamente quem fez essa rabeca, porque ela entra no momento certo. Rodrigo Sestrem, que está lançando o disco dele também. Toda bem fechadinha, cara, toda cadenciada. Sim, bem fechadinho. Daquelas coisas, né, que você entra no estúdio e aí, para completar, o Carlinhos Ferreira fez a percussão, né? Porque também não tem como você homenagear a folia sem colocar a força da caixa aí, né? Sim. Mas aí, então, a gente buscou isso, trazer essa coisa solene e bem pé no chão mesmo. E esse é um dos poucos casos, eu estava falando que o meu trabalho é como um pouco da Joésia Ramos, né? Que é mais de musicar poemas, que eu gosto que me tocam, né? E às vezes acontece de você ler o poema e já ler quase cantando, né? Que já é um chamado do coração mesmo para fazer esse trabalho e tal. Mas esse foi um caso em que eu escrevi a letra, né? Talvez por isso, como você estava falando, eu cheguei aqui e comecei a assistir, né? Algumas chegadas de folia nas casas, porque na verdade a gente pensa que a folia só trabalha no começo do ano, né? Do 30 de dezembro até o 6 de janeiro, mas na verdade a folia trabalha o ano inteiro, porque sempre tem um pedido de alguém, é uma graça, os pedidos surgem como? é uma graça alcançada, né? Então, é uma meladinha aqui no Nordeste mais, né? Quando tem aquele evento de nascimento de uma criança, algum casamento. Isso, exatamente, é isso. Então, eu comecei a acompanhar e uma vez eu pedi licença para abrir uma voz, né? De brincando. Aí o mestre falou: você gosta, você quer cantar? Então, vamos experimentar a sua voz. Aí, que é tipo o batismo, né, do cara. Eu não sabia, mas... Aí ele falou, olha, a sua voz é tal. Sua voz é aqui, a sua posição é essa aqui. Que ouvido o cara tem, né? Que ouvido o cara tem. Você já posicionou, André? Foi na hora. E aí, assim, um grupo de senhores, né? Essa companhia Estrela do Oriente, eles já fazem folia há mais de 50 anos, né? O pessoal começa menininho. É uma coisa que eu percebi, né? O cara, quando ele é criança, ele tem a voz mais aguda, então ele canta lá nas talinhas, né? Que são as últimas posições, né? As mais agudinhas mesmo. Sim. O cara nem canta a letra, só dá aquela notinha bem aguda. À medida que ele vai crescendo,
e a voz vai engrossando, ele vai vindo mais para perto do mestre, né? Uhum. Então vai caindo para uma voz mais... Não é sempre assim, né? Tem senhores Imagina, que porque fazem isso já tudo simboliza um até hoje. processo também de crescimento dentro da brincadeira, né, cara? Assim, Eu acho que sim, porque aí, assim, quando o cara chega ao ponto de estar ajudando o mestre, aí já é realmente o mestre passando para ele Uhum. o segredo, né? Porque tudo é improvisado na folia, né? E tem toadas, as toadas são as melodias, né? Então você tem e existem muitas toadas, mas você tem algumas toadas que são os cânones, vamos dizer assim, são aquelas melodias consagradas dos grandes mestres, né? E aí cada família vai trazendo motes, né? Que são prêmios na bandeira. Então, às vezes a família pede uns versos pelo pai. Aí o mestre tem que saber onde está o pai. O pai está doente ou ele já é falecido. Enfim, então ele vai lançar os versos, mas é sempre tudo no improviso, né? Ou às vezes tem um desafio também, né, na bandeira, e aí o mestre tem que responder. E o ajudante, quer dizer, tem toada que o ajudante só repete aquilo que o mestre está cantando, mas tem toada que não é assim não, o sistema. Que o ajudante tem que cantar junto, ele tem que improvisar junto. Não me pergunte como que isso é possível, porque não repete. O ajudante ele tem meio que adivinhar o que o mestre vai cantar. Mas é a maneira, eu acho, de transmitir, né? Quer dizer, depois que o ajudante aprende isso, aí ele está pronto para cantar como mestre também, né? Sim, aí você realmente o cara vai ali para entrar dentro da folia mesmo, né? Quando você começou a cantar, como é que foi isso, cara? Essa sensação de você receber e aí, quer fazer uma voz aí, fica em tal canto, tal, como é que é? Pois é, um sentimento, porque isso é muito característico aqui de Minas, né? Essa hospitalidade muito grande, né? Que, aliás, a gente diz assim, eu digo brincando, olha, quanto mais você sobe no Brasil, mais aumenta essa generosidade, essa hospitalidade, né? Aqui em Minas é muito bonito isso. No Nordeste é mais bonito ainda. No norte do país, mais ainda. É o que se fala, né? Os viajantes falam, né? É um pouco também a cultura da necessidade, talvez, né? A cultura da solidariedade. A gente passou uma experiência, André, quando foi filmar no Sertão. Eu estava como assistente de direção na época e roteirista, com uma família muito bacana aqui, que você precisa conhecer. Se você não conhece, precisa conhecer, que são os Vitos, né? Lá do Sertão, de Poço Redondo. Até a Valdileste, acho que você conhece, não sei se ela já falou, ela já pesquisou os Vitos. E dois primos aboiadores fizeram um improviso na casa de uma família, né, que os filhos tinham partido para São Paulo, né, e eram 7 irmãos, né. Cara, eles começaram a cantar, emocionaram os pais ali, sabe, com a toada, com o aboio que fizeram ali de improviso. E essa senhora acolheu a gente de um jeito, cara, impressionante. Ela abriu uma panela que estava fechada, matou uma galinha pra gente almoçar lá com ela, sabe? Mesmo a gente percebia que é um cenário de dificuldade, mas esse acolhimento realmente, quem já sentiu na pele, isso demonstra pra gente, né, André, essa força que esse povo tem, né? E como essa força pode nos ensinar para muitas pessoas que ainda estão no universo assim, do apartamento, no universo das séries de Netflix continuamente, né? Aquele universo que está um pouco nessa bolha que não se reconhece, né? Enquanto... Exatamente, no começo do programa, né? A pergunta que você fez, que esperança é essa, né? É exatamente isso, cara, que a gente consiga olhar com amor para nossa terra, né? Para nossa gente e para nós mesmos, como parte disso, né? Que é a única chance que a gente tem de se levantar quanto país, né? De tirar esse jugo, né? Sim. Dessas forças de ocupação que a gente ainda vive. A gente vive numa terra ocupada. Sim. Brutalmente ocupada. E essa brutalidade ainda está instalada aí. Professor, pergunte aí para o nosso querido convidado aí, o que você achou da música também, comenta alguma coisa aí. Achei muito bonito, inclusive a mensagem da Bendita Caminhada, né? Uhum. Quer dizer, a caminhada que os brincantes fazem com devoção, fazem com amor. E isso vem de uma tradição histórica, de toda uma cultura que está disseminada nesse interior de Minas, nesse interior do Brasil, mas sobretudo em Minas, e que é preciso que as novas gerações
vão se integrando no conhecimento dessa cultura, no amor dessa cultura. A gente só passa a conhecer, a amar melhor aquilo que conhecemos. Isso é uma máxima latina, né? E que o Brasil é essa riqueza, é essa história de vida, é essa história de luta que está expressa através das canções de luta, das canções de agradecimento, das canções de louvor. Esses períodos de maior força natalino, período dos reis, mas o André lembrou muito bem que estas manifestações são constantes no momento de alegria desse povo, momento de festa, momento de... E é isso que faz com que este povo suporte as dores e a caminhada da grande jornada da existência num país como o nosso, tão rico, mas tão necessário também de fraternidade, de apoio econômico, de apoio social, etc. E me permita ainda dar, para mim, que é o grande pulo do gato, se bem que essa expressão aí eu acho que é pobre ainda para expressar um grande mérito das culturas populares, sabe? Uma coisa que é muito bonita e que é muito que é fantástica, é unir o sagrado à alegria. Assim, porque o profano carrega já, mas assim, o profano e o religioso, eles estão ali imbricados, né? E de certa forma, assim, a gente tem uns séculos e séculos de uma certa cultura da culpa, da instituição de poder, né? Digamos assim, da igreja, que eu digo instituição humana, né? Falha. Né? E que Jesus, o primeiro milagre dele, digamos assim, né? Esse modelo guia se mexe, foi numa festa de bodas de casamento, né? Então, quando você faz uma canção, cara, e se diverte, sabe? E olha isso como sagrado também, isso é muito forte. Porque a gente precisa de alegria, entendeu? O que eu quero voltar é que essa riqueza do povo é sempre uma lição para todos nós deste contexto urbanizado, de crescimento, de enchimento das cidades, dos grandes centros, que a gente passa a esquecer um pouco o interior. O interior do Brasil... O senhor está falando e eu estou aqui me arrepiando várias vezes com essa leitura que o senhor está fazendo. Porque eu acho que eu mesmo não conseguiria traduzir em palavras agora, da forma como o senhor está fazendo, o que é que me motiva é exatamente isso. É com essa esperança esse é meu trabalho, essa é a minha esperança, de conseguir contribuir um pouco que seja para amadurecer mais esse olhar, né, do Brasil, do povo brasileiro, né, para si próprio, para o que realmente importa, para o que realmente tem valor, né, para sua terra, para sua gente. E assim, o senhor foi falando e eu fui, como eu disse, me arrepiando e concordando muito, assim. Nosso povo nunca parou de lutar, né? Às vezes a gente não entende e diz assim, o povo brasileiro aceita tudo, a gente é muito pacífico. Não, essa cultura, como o Tiago falou, é uma cultura de resistência, né? Mas e se a gente tem uma natureza mais doce, uma resistência mais doce, mais amorosa, isso não é demérito, não, muito pelo contrário. Isso é uma característica dos povos da América Latina inteiros, né? E eu acredito até, André, que é mais eficiente. Talvez, né? Agora, para mim, é fundamental esse olhar sobre a terra, esse respeito à terra, essa ocupação digna e amorosa da terra, né? E fundamental isso que o senhor colocou mais por último, né? Esse modelo de extrema concentração urbana e extrema mecanização do campo, monoculturas, agrotóxico, sementes transgênicas, que transgenia não tem nada a ver com eficiência e produtividade, tem a ver com patentes, com um modelo totalmente doente, fracassado,
morto, já era isso, não deu certo, está destruindo a vida, né? Então a gente precisa valorizar o campo, a cultura do campo, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia. Eu estou vivendo num lugar que é praticamente roça, vocês estão ouvindo os passarinhos aí o tempo inteiro. Eu estou na minha casa. E, no entanto, estamos aqui com a internet. É possível, hoje em dia, conciliar as coisas, né? A questão é toda a ética, né? Que a gente entenda que não dá para você ter 90% da população vivendo abarrotada nas cidades, muitas vezes nas periferias, né? E 10% da população sustentando esses 90% a partir da produção, né, agrícola. Isso não funciona, não é assim. Grandes monoculturas, grandes pastos, né? A floresta sendo derrubada pelo garimpo e pelo pasto, pelos pastos. Não dá mais para a gente continuar assim, né? Então eu espero que meu trabalho contribua em alguma medida para transformar esse olhar, né? Para a gente conseguir ter um olhar mais amoroso para essa terra que é a nossa mãe. Sim, sim. E tu diz uma coisa importante, André. Eu acho que é muito o trabalho da arte, sabe, das canções, ele vai para um campo mais sutil, que é o do sentir, né? A gente está muito vinculado às vezes, né? E aquela Hannah Arendt faz uma crítica muito forte a isso, né? Ela faz uma crítica, ela se debruça sobre a questão do nazismo, né? Para falar que, assim, pessoas do cotidiano, como é que pessoas do cotidiano entraram nessa, né? E ela faz uma crítica muito ao racionalismo, né? A razão pela razão, essa máquina, às vezes, que vai, né? Não quer dizer que a gente não deva usar a nossa razão bem usada, mas ela tem que estar conectada ao sentir também, né? Então, quando meu pai fala um pouco de olhar a vida no interior, eu acho que é o interior porque ele tem a simplicidade, tem a conexão com a natureza, né? E tem esse interior nosso também, né? E a música entra nesse interior, né? Assim, quando eu escuto sua música, ela me toca, cara, sabe? E por falar em ser tocado por música, vamos botar aqui, professor, a segunda surpresa musical aí, né? Para os nossos ouvintes. E eu acho que ela tem uma força muito grande e a gente vai trazê-la aqui agora. Então vamos à nossa música aí, que tem o mesmo nome que batiza o álbum de estreia do André Luiz, que é a Canção Atual. Plantei meus pés, foi aqui, amor, bem aqui nesse chão. Plantei meus pés, foi aqui, amor, bem aqui nesse chão. Não quero a rosa do tempo aberta, nem o cavalo de nuvem, não quero, nem as cores que amanhã roubou das tranças de Julieta. Esse chão já comeu coisa tanta que eu mesmo nem sei. Lixo, pedra, lixo, lume, muita cabeça de rei, muita cidade madura e muito livro da lei. Quanto Deus caiu do céu, ai, tanto riso nesse chão. Fala de servo pisado, calado, soluço de multidão, coisa de nome trocado, fome, guerra, amor e medo, esperança que ninguém largou, tanta dor de solidão.
de Deus, vem aqui, trago marcada na mão. Plantei meus pés, foi aqui, amor, vem aqui nesse chão. Plantei meus pés, foi aqui, amor, vem aqui nesse chão. Esse silêncio após a música, né? A gente ainda sentindo essa música pra mim é muito forte, sabe? Muito forte mesmo. E fala um pouquinho dela, André, pra gente. Como é que foi a criação dela? Como é que você chegou até esse resultado aí, que pra mim é magistral, assim, né? Ele tem várias coisas que eu acho bonitas e interessantes nessa música. Bom, esse é um poema da Jacinta Passos, né? E eu conheci há uns anos numa antologia poética que uns amigos da Trunca Edições, né? Na época ainda não existia Trunca, era só o Jeff Vasques, que é um poeta, né? E também um lutador do povo, né? Ele acompanha mais os movimentos do Sem Terra. Mas ele fez uma antologia de poesias de resistência, né? Poesias de luta. E traduziu muita coisa da América Latina, e estava lá Jacinta Passos, né? Que eu já conhecia esse nome, já porque se fala em Sergipe, né? Ela morou na Barra dos Coqueiros um tempo. Bom, quem quiser conhecer melhor pode ver o documentário, vou deixar o professor Tiago depois fazer esse link com o documentário. Mas eu li esse poema e, nossa, ele me tocou. Essa força que você falou foi o que eu senti quando eu li esse poema. Nossa, que forte e muito ligado também à história de vida dela, né? Então, quer dizer, imaginar que isso era uma produção poética dela já durante o período de internação, né? E é um poema que traz um pouco aquilo que você colocou um pouco antes, que é essa coisa da doutrina da dor, né? Ou essa coisa da culpa, né? Que a igreja trabalha, da dor, mas ao mesmo tempo coloca essa perspectiva, né, de que a Terra e a vida são muito mais antigos, né, e já viram de tudo e tudo passa, né, as dores, as alegrias, as vitórias, as derrotas, já caíram lá na muitas cabeças. O chão há de comer, como se diz, né, a terra há de comer. Então que a gente se mantenha firme, né, não largar a esperança, porque a semente boa, a tendência dela é germinar. Né? Então que a gente se mantenha firme. Então eu acho muito bonita a forma como as imagens também, né, e uma maneira muito nordestina de se expressar também, né. Pelo menos eu penso assim. Então eu comecei a trabalhar na melodia primeiro, né? E aí depois fui para o violão, mas já sabendo que eu queria essa estética um pouco próxima aí, mais desses heróis, né? Que eu considero a banda de pau e corda, o quinteto violado, né? Então pedi para o Isaías Amorim colocar um baixo acústico nela para trazer esse peso mesmo. E aí o Rodrigo Sestrem entendeu a ideia também, colocou as flautas, né? Eu ia te perguntar, a flauta é fantástica, cara. Quem é que fez essa flauta? Na verdade, aí não é uma flauta doce, são flautinhos, né? É o Rodrigo Sestrem, o mesmo cara da Rabeca. Sim, esse cara é muito bom. Na Bendita Caminhada. Esse cara é muito bom, é um baiano, ele é um gigante. Você procure, Rodrigo Sestrem, né? Ele está lançando um disco agora também, que, aliás, nossos discos são irmãos, né? Foram gravados mais ou menos na mesma época. E aí o Carlinhos Ferreira também acertou muito na percussão, né? A Lê Vilhena encontrou outras vozes também muito bonitas, assim, e aí a gente chegou nesse resultado, né? Que mostra isso, né? Que eu sou um sergipano, um nordestino, que não esqueceu as raízes, né? Que ainda sabe fazer e ainda precisa fazer música com essa sonoridade, que é bem típica daí, né? Uhum. O que, assim, essa música tem várias camadas de entendimento, né?
A Jacinta Passos, pessoal, para quem não conhece, é uma poetisa, uma poeta, né, lá acho que da área do Recôncavo ali, e que passou seus últimos anos de vida presa no manicômio na época do regime militar, e foi um dos períodos mais produtivos dela. Ela escreveu muito nesse período. A gente faz um documentário, né? Eu fiz parte, na verdade, do documentário de Sérgio Borges, né? De alguns pitacos no roteiro, mas o Sérgio é o responsável principal pela pesquisa, né? E a gente fez um documentário que foi aprovado pelo Leodir Blanc, que conta um pouco essa história e bota em xeque um pouco esse entendimento, o que é sanidade mental, né? O manicômio, a questão política da época também, o fato de ser mulher, né? Na verdade, é um documentário que surge alguns questionamentos ali. A gente tentou não responder perguntas, mas levantar mais algumas questões. E foi aí que que eu conheci André, né, professor? O professor também deu depoimento no documentário aí. Sérgio quis colocar o professor falando um pouco sobre a obra de Jacinta, né? E aí, antes do professor falar, que eu queria que ele colocasse alguma coisa aí sobre a música, sobre esse papo que a gente está tendo. Eu queria, André, que tu falasse rapidamente aí, que a gente já está caminhando um pouco para o nosso fechamento, né? Onde é que a pessoa pode encontrar suas músicas? Eu vou colocar alguns links na descrição do programa, certo? E como é que tá aí essas novidades musicais? Você fez recentemente uma música inspirada aí na sonoridade pantaneira, né? Uma música denúncia também, né? Queria que tu falasse um pouquinho dessas novidades, né? E de uma novidade bem bacana, não sei se você pode falar também, né, do nosso mestre Patativa, né, que é um outro mestre aí para mim é outra matriz aí de conhecimento popular que a gente tem que mergulhar mais, né? Fala um pouquinho onde é que a gente se encontra suas músicas e algumas novidades aí que você está envolvido, né, musicalmente falando aí. Bom, a maneira mais fácil é o canal do YouTube, então procurar ali André Luiz Canção Atual, vai encontrar. Também tenho no Instagram andré.luiz.canta, sem acento, né? andré.luiz.canta. Dá para acompanhar. Essa canção que você falou aí do Pantanal, uma canção manifesta também, falando sobre as queimadas horríveis que aconteceram nos 2 últimos anos do Pantanal, mas da perspectiva dos guatós, né? Como se fosse o olhar dos guatós para a questão, né? Então, ela também está no YouTube, está no Instagram, no IGTV. E essa coisa que você traz é uma canção, é um poema do Patativa da Seré que eu musiquei, A Terra é Nossa, e que está sendo produzido. Eu quero produzir um vídeo também, misturando imagens do filme Vidas Secas, daquele documentário Cabra Marcado para Morrer. Um clássico. Pessoal, assistam essas duas referências aí, visuais, que são necessárias a gente se mergulhar neles. Fantástico, cara, que ideia genial. A sabedoria popular está presente nos poemas, está presente na obra dos artistas, desses mestres do povo. Não é à toa que eles são denominados de mestres. Para chegar a esse grau é fruto de maturação, é fruto de muita, eu diria assim, de uma carreira muito longa do ponto de vista da música, do ponto de vista da produção, etc. De resiliência, né? Quantos anos um mestre tem de resistência, de ter aquela vida cotidiana? Finalizar lembrando a viagem etnológica que Mário de Andrade fez para o interior do Nordeste, quanto ele ficou admirado em se encontrar com aqueles artistas do povo. Chico Antônio era um grande poeta que Mário ficou encantado com a canção, um homem do povo, um homem do interior desse Brasil. Então, eu queria, com essa presença de André, que é também hoje um representante dessa veia musical de ligação do povo com o povo urbano, povo que circula também nos grandes centros. De modo que eu fiquei muito satisfeito com essa nossa
estreia hoje. Que muitos cantautores continuem produzindo aí, vida longa a sua jornada aí artística, pessoal, espiritual, assim, toda a sua jornada aí, André, que tenha uma vida longa, que dê muitas realizações também, cara, porque é necessária, a sua música é necessária, né, e vamos descobrir outros cantautores aí que estão espalhados, né. Muito obrigado pelo convite, eu também devolvo a bênção, eu me senti abençoado pelas palavras finais aí de vocês, então devolvo também, desejo vida longa ao programa, esse projeto é lindo, né, tenho um prazer enorme, uma alegria enorme para mim estar inaugurando isso, né, tomara que eu mereça mesmo essa honra. Esse foi o Peneirando, pessoal. Se você gostou, não deixe de compartilhar, passar adiante, certo? Curta as nossas redes aí, nosso canal, nosso Instagram, né? E que muitas pessoas possam escutar essa musicalidade rica que é do nosso Brasil. E vamos sempre estar peneirando aí, pegando as boas pepitas musicais, literárias. O universo é trazer a boa música das culturas populares, certo? Então não deixe de curtir as nossas redes e nos acompanhar. Sugerir pautas também, sugerir artistas e vamos em frente, né? Esse é o Peneirando e fazendo sempre aquela trajetória, né? Os reis pegavam a sua sabedoria, toda a sua ancestralidade, seus saberes guiados pelas estrelas, né? E iam até o que mais interessava, iam buscar, né? Lá na manjedoura o nascimento do Cristo, né? Aquele momento ali de renovação na humanidade, então que a gente possa também estar fazendo essa trajetória aí de busca, né, para as nossas essências mesmo, né? Um abraço forte e até mais. A bandeira nas alturas e os pés pisando o chão, a estrela vai na frente clareando a escuridão. O cortejo é pobrezinho, mas não tem nada não. Essa força é tão rica que encanta o coração e nos traz a alegria e nos traz a